Olá, muito bom dia, amados e amadas do Senhor Jesus, graça e paz. Esse é o Minuto de Sabedoria. Terminamos as mensagens referentes aos 6 passos que nos levam à inteligência. Hoje o Minuto de Sabedoria começa uma nova série de mensagens com o seguinte tema: aonde colocar ou aonde aplicar a sua inteligência. E esse primeiro vídeo, esta primeira mensagem, não poderia deixar de ser de um tema muito relevante, de um fato muito importante estabelecido na sabedoria da palavra de Deus, que é o propósito. Sim, nós devemos aplicar, nós devemos usar, nós devemos colocar a nossa inteligência neste sentido que se chama propósito. O que é um propósito? Propósito é algo estabelecido em nossa vida que tenha um sentido, ou seja, um objetivo a se construir que dá sentido à nossa vida. Isso é propósito. E a sabedoria da palavra nos traz também muitos textos relacionados ao propósito que a palavra nos diz. Por exemplo, Provérbios 16:4. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Isaías 55. O Senhor nos diz que toda palavra que sai da boca dele não voltará vazia, mas atingirá o propósito para a qual foi enviada. Quando estudamos a vida do apóstolo Paulo, toda a sua trajetória, desde o seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, nós concluímos claramente que em cada etapa, em cada passo, tudo que aconteceu na vida de Paulo tinha um propósito fundamentado, um propósito esclarecido e um propósito determinado exatamente por Deus. Propósito. Há muitas pessoas, há muitos cristãos que estão passando por aflições, e muitas pessoas estão sem saber, sem entender o porquê se encontram em determinadas situações, justamente por não terem sabedoria a respeito do propósito. Por não terem a sabedoria de buscar qual o propósito de Deus para a sua vida. Propósito. A Bíblia nos mostra, as Escrituras Sagradas nos mostram, desde a criação, desde que Deus criou os céus e a terra, nós podemos ver nitidamente que tudo foi feito com um propósito. Se nós perguntarmos por que Jesus Cristo foi enviado ao mundo, a palavra nos diz que teve um propósito, e o propósito foi resgatar o homem que havia perdido. Se perguntarmos por que Cristo morreu na cruz do Calvário, porque ele tinha o propósito de salvar, ele tinha o propósito de levar sobre si todos os nossos pecados, para nos lavar, nos redimir com seu sangue. Se perguntarmos por que Jesus ressuscitou, nós encontraremos o maior propósito que a Bíblia pode nos explicar. Propósito. Você sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Você sabe qual é o propósito que você tem para com sua família? Você sabe qual é o propósito do tempo em que está designado para você? Você sabe qual é o propósito de determinadas situações que acontecem com você e você não entende? É porque exatamente tem um propósito para cada situação da nossa vida. Então, a palavra de Deus, ela nos convida, ela nos chama para aplicarmos
para nós colocarmos a nossa inteligência a serviço da sabedoria e descobrirmos quais são os propósitos que estão relacionados, que estão designados para cada um de nós. Me permita ler um texto muito significativo que tem tudo a ver com a sabedoria do propósito. Esse texto se encontra em Colossenses capítulo 2, no verso 2 e 3, que diz o seguinte: para que seus corações sejam consagrados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Os mistérios de Deus relacionados a nós, ou seja, os propósitos de Deus relacionados a nós. Que você tenha sabedoria e os ouvidos atentos e a inteligência toda aplicada no propósito que está revelado na palavra de Deus para você, para sua família, para o seu trabalho, para o seu ministério, para a sua vida espiritual, para aquilo que Deus tem como propósito sobre a sua vida para alcançar os outros. Enfim, que a sabedoria venha permear a tua inteligência, focada no propósito, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida e todos os propósitos que serão realizados até você completar a sua carreira, guardar a fé e depois receber o galardão que está preparado. Deus abençoe você rica e poderosamente no seu propósito diante de Deus.